Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 21035000 Uniscan. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui no Bate-Papo das 6. Como é de costume, toda quarta-feira o assunto do Bate-Papo das 6 é sobre saúde. E como nós estamos no mês de novembro, que é um mês comemorativo da saúde do homem, que é para servir de alerta para o controle do câncer de próstata e para o homem assumir seu protagonismo na saúde, a gente está aqui hoje com o Dr. Lorenzo Lani e com o educador físico Eduardo Salles. Eu sou o Dr. Ricardo Perrone, eu sou cirurgião vascular. E você pode estar acompanhando o bate-papo pelo canal do YouTube e pela TV Sim e também pela rádio 106.1. É um prazer estar aqui e vamos começar hoje o bate-papo sobre saúde masculina. A gente sabe que alguns estudos mostram que os homens costumam viver menos que as mulheres, que a expectativa de vida do homem pode ser até 7 anos a menos, na média, do que a expectativa de vida da mulher. Por que você acha que isso acontece, doutor Lorenzo? Então, primeiro, boa noite, doutor Ricardo, boa noite, Eduardo, boa noite a todos. Uma das possíveis causas desse acontecimento, da expectativa de vida masculina ser menor do que a expectativa de vida feminina, é muitas vezes porque os homens eles procuram menos os cuidados de saúde, eles buscam menos o médico, eles aderem menos aos tratamentos. Muitas vezes eles só vão buscar o médico depois de estarem sentindo muito tempo aquele sintoma específico e dificilmente fazem exames de rotina, buscam prevenir. Isso pode ser uma das possíveis causas. Isso é bastante importante porque, como você falou, os homens costumam procurar menos a área da medicina. Mas nas academias, Eduardo, você percebe isso ou não é dessa forma? O que você observa? Boa noite a todos. Exatamente se confirma, né, a fala do Dr. Lani aqui. A gente tem um grupo reduzido, né, comparado ao grupo feminino. Então a gente tem mais mulheres que procuram as academias do que o público masculino. Hoje isso tem mudado um pouco, mais homens têm frequentado as academias, né? Mas ainda assim a gente vê predominantemente o grupo feminino, né, disparando aí na procura da atividade física, seja para fins estéticos ou também para fins relacionados à saúde. E é até engraçado isso, porque grande parte dos homens que procuram hoje são homens que, se forem homens de idade mais avançada ou meia-idade, são homens que têm recomendação médica, do tipo, eu estou aqui porque eu tenho que estar aqui, né? E não porque eu quero estar aqui. A gente vê essa fala com muita frequência. Homens mais jovens, não. Homens mais jovens a gente já tem visto uma modificação de cultura, né? E aí, de repente, até procurando mais, né? Mas uma faixa etária aí de meia-idade acima, ainda com um pouco mais de dificuldade. Então você percebe que as gerações são diferentes. São. Hoje em dia, os homens mais jovens, eles costumam, tanto para estética, mas também para prevenir o aparecimento de doenças, e o pessoal mais antigo está correndo atrás do prejuízo, vamos dizer assim. É isso, né? Aí. Do seu ponto de vista, qual a idade ideal para um homem ou para uma mulher também procurar uma academia para fazer algum exercício? Quanto antes, melhor, né? Hoje a gente não fala em restrição da atividade física, né? Fala de restrição relacionada à intensidade, volume, tipo de exercício. Então hoje, por exemplo, as academias elas oferecem uma gama de atividades que podem ser
incorporadas em qualquer idade. Então, a maior parte tem atividades para crianças, para adolescentes, para adultos jovens, para adultos mais velhos. Então, os profissionais estão melhor preparados, né? E essa modificação ela acontece, vamos dizer, nos currículos a partir de 95, né? No curso de Educação Física, quando ele, de repente, começa a incorporar um pouco mais da ciência mesmo, né? Da ciência, medicina do exercício. E aí, com isso, se comprova que os efeitos benéficos eram muito superiores às hipóteses deletérias do exercício nas tenras idades e tal. E com isso deu uma certa bagagem, né, para o profissional qualificado de estar na condução de prescrição de treinamento para qualquer idade, para qualquer tipo de população. Isso é bastante importante você falar, nós vamos voltar nisso aí. Mas o Dr. Lorenzo, ele trabalha numa área da medicina chamada da medicina integrada. O que é isso exatamente, doutor Lorenzo? Então, a medicina integrada é uma área de atuação da medicina que busca não olhar especificamente uma parte do corpo ou um problema de saúde específico. Essa parte ela visa olhar o ser humano como um todo, de forma integrada, buscando identificar ali possíveis causas dos problemas de saúde, muitas vezes dos sintomas que aquelas pessoas estão passando, às vezes de doenças mesmo, e com isso buscar olhar a causa, buscar identificar essa causa e tratar de forma com o mínimo de remédios possível e o máximo de nutriente. Muitas vezes essas causas, esses problemas de saúde estão relacionados a uma deficiência nutricional, ou até uma deficiência hormonal, ou até mesmo um estilo de vida ruim, que acaba levando àquele problema de saúde. Então a medicina integrada ela vem para fazer essa avaliação da pessoa como um todo, de forma integrada, também integrada às especialidades médicas e aos outros profissionais de saúde, como educador físico, como nutricionista, buscando olhar como se fosse a raiz do problema, com o mínimo de remédio e o máximo de nutrientes, buscando atuar na melhora da qualidade de vida da pessoa, na prevenção de doença e muitas vezes no tratamento também. Então acaba tratando o paciente como um todo, na verdade, né? Tanto da saúde quanto da doença também, para evitar que apareçam essas doenças. Isso mesmo. E também avaliar o estilo de vida da pessoa. Muitas vezes a gente observa hoje que as pessoas estão vivendo no modo automático. Acordam de manhã, comem aquilo ali o que dá, o que é mais rápido, por exemplo, vai para o seu trabalho, à noite, muitas vezes pula a refeição da tarde, que é muito comum, chega à noite com muita fome, por exemplo, e aí acaba procurando algo mais fácil de comer, comendo errado, acaba influenciando. Então a medicina integrada ela visa avaliar esse estilo de vida da pessoa e junto com ela organizar esse estilo de vida, buscar estratégias para que isso seja melhor. Certo. E do público masculino que te procura no seu consultório, você percebe que eles vão por conta própria ou são encaminhados por algum outro profissional? E o que eles sentem quando chegam lá? Quais são os principais sintomas? O que esse público te procura? Por qual motivo? Então, grande parte sim, vai por conta própria, a maioria vai por indicação da esposa, a esposa é a principal que força a barra ali para os homens correrem atrás, buscarem mesmo cuidar da saúde como um todo, e muitas vezes por necessidade, como o Eduardo mesmo falou, às vezes algum problema de saúde, e uma das causas muito comuns é a obesidade, o sobrepeso, o que eles procuram bastante, a parte da esteatose hepática, gordura no fígado, que preocupa bastante eles também, é uma queixa muito comum. Além disso, a parte de cansaço, fraqueza, disfunção sexual, desde a parte da diminuição do desejo sexual, mas também da potência, uma disfunção erétil, por exemplo, também fraqueza, memória, alterações de humor, irritabilidade, são causas muito frequentes que aparecem no consultório. Eu acredito que todos esses sintomas, esses problemas que aparecem no seu consultório, o exercício físico também ajuda a controlar esses sintomas. Eduardo, às vezes a população, principalmente a mais antiga, acha que o educador físico é um profissional mais ou para criança na escola ou para um atleta. O que a população se beneficia tendo o educador físico acompanhando? Eu acho que hoje o educador físico consegue fazer a prescrição mais individualizada e assertiva para cada sujeito. Hoje a gente recebe nos centros esportivos, nas academias, né, uma gama de população e uma diversidade de pessoas muito grandes. E aí cada pessoa é uma pessoa, cada sujeito tem a sua individualidade, né? Por isso indivíduo. E aí, quando você se depara com um bom profissional, ele consegue fazer uma avaliação mais minuciosa
e realmente prescrever aquilo que você precisa. De acordo com o seu perfil, isso é traçado na avaliação. Então, se na sua avaliação, por exemplo, a gente detecta precocemente que você tem uma predisposição ao aparecimento de uma determinada disfunção ou patologia ou doença, a gente já consegue fazer uma intervenção mais específica para você. Então, por exemplo, o sujeito, de repente, vamos falar de uma lesão ortopédica, apresenta uma alteração postural, um padrão motor inadequado do ombro. A gente sabe que aquilo ali vai dar um problema. Então, a gente já consegue fazer uma intervenção mais adequada naquilo ali. Da mesma maneira, na avaliação, você consegue detectar, através de algumas ferramentas, questionários, se o sujeito tem maior predisposição à doença cardiovascular. Então, esse sujeito ele já é encaminhado, desde já, a procurar o serviço médico. Então, é muito comum, por exemplo, receber na avaliação, não que seja obrigatório, mas é recomendado. A gente recebe na avaliação sujeitos com mais de 40 anos que nunca passaram no cardiologista. Estou falando, não é que seja obrigatório, mas é recomendado, né? E aí, de repente, quando a gente vai fazer a triagem desse sujeito, aí você vai ver lá histórico familiar, algumas doenças presentes, algumas disfunções, excesso de peso, ou seja, já te traz indicadores que aquele sujeito tem um maior risco para o desenvolvimento da doença cardiovascular. E aí, daquele momento, já sai encaminhamento, olha, vamos procurar o cardiologista, ou vamos fazer um teste de esforço, enfim. Então, o profissional hoje ele está mais preparado para ter essa percepção precoce, né? E também mais assertiva para a recomendação do exercício adequado para o sujeito. E a gente estava conversando um pouquinho antes de começar sobre os tipos de atividade física que tem. Você me falou que existem três áreas básicas da atividade. Quais são elas? Quais são a diferença entre elas? Então, a gente fala do treinamento aeróbico, né? E aí envolve as atividades aeróbicas, corrida, caminhada, hidroginástica, natação, os esportes dinâmicos, que envolvem grandes massas musculares, que você consegue fazer por um tempo mais prolongado, ou por tempos menores, mas em altas intensidades, correr em alta intensidade, treinamento intervalado. Cabe tudo dentro do grupo aeróbico. Anaeróbico é aeróbico, mas a gente fala aeróbicos, né? Os exercícios dinâmicos, a dança, né? Os exercícios resistidos ou treinamento de força. É o treinamento de resistência muscular localizado, treinamento da força, o treinamento da força explosiva, o treinamento da hipertrofia muscular, que é o treinamento para o ganho de massa muscular, então cabem dentro desse grupo, e o treinamento de flexibilidade, né? Que é o ganho de mobilidade, flexibilidade, de elasticidade, né? Que também faz muita diferença e muita falta, principalmente à medida que a pessoa vai envelhecendo. Ou hoje a gente consegue perceber precocemente, né, uma deficiência de flexibilidade e uma associação direta com lesões musculoesqueléticas. Então, por exemplo, não é incomum pegarmos pessoas jovens que mal conseguem, numa flexão de tronco, passar com a mão à frente do joelho, abaixo do joelho, né? E esse jovem apresentando lombalgia, né? E um jovem de 20 anos, 18, 20 anos com lombalgia, e aí você vai avaliar força, flexibilidade, e aí muitas vezes é falta de flexibilidade. Então é uma valência física que também é importante. Com certeza. E às vezes pode ser alguma alteração também até de saúde, uma alteração hormonal, uma alteração que tem alguma doença que o paciente não conhece, né? Doutor Lourenço, você costuma acompanhar esse tipo de paciente que começou uma atividade física e está com alguma dificuldade, ou de perder peso, ou dificuldade de ganhar massa muscular. Na sua experiência, você atribui a essa dificuldade, na maioria das vezes, por que motivo? Então, primeiro de tudo, é preciso fazer essa avaliação completa mesmo de cada pessoa, do indivíduo, na sua individualidade mesmo. Como é que é a sua rotina? Por isso é importante passar um bom tempo ali com ele, buscando entender como é que é o sono dessa pessoa, como é a hidratação, a ingesta de água. A gente tem visto cada vez as pessoas esquecem mais de beber água, esperam só ter sede para beber água.
como é a alimentação dessa pessoa, que tipo de alimentos, se realmente utiliza alimentos de verdade, que são legumes, que são proteínas, ovos, carnes, por exemplo, ou se usa mais produtos alimentícios, que se usa mais industrializados, os fast foods, por exemplo, que acabam atrapalhando muito nesses resultados. Além disso, a gente observa também a atividade física, o grau de atividade física, se o paciente tem isso na rotina ou não, e muitas vezes também essas alterações nutricionais e até hormonais, que a gente vê através dos exames laboratoriais, por exemplo. Você falou da questão da água, isso é bastante importante, porque até eu mesmo bebo pouca água, a gente acaba ingerindo água só quando tem sede, isso então não é o correto. Com certeza não, a gente sabe hoje que o nosso corpo é pelo menos 60% água. Eu costumo até exemplificar para os pacientes, é como se fosse um rio, que depende do barco levar um nutriente a um outro ponto e trazer a sujeira, como se fosse isso. Se não tem água, tem lama nesse rio. Então, esse transporte de nutriente, de oxigênio, fica muito prejudicado e até a retirada dos metabólitos, daquilo que a célula utilizou e está excretando. Então, isso ficando prejudicado acaba acumulando e isso aparecer em algum lugar, como algum sintoma ou como algum problema de saúde. E aí tem algumas estratégias que a gente utiliza para que a pessoa inclua mais a hidratação, aumente a hidratação, inclua isso na sua rotina diária. Uma das estratégias é utilizar a garrafa, utilizar a garrafinha. E aí vai um outro detalhe muito importante, Ricardo, que essa garrafa ela não seja de plástico e nem de alumínio. A gente sabe que o plástico hoje ele contém o bisfenol A, que ele funciona como um disruptor endócrino. Nossos hormônios funcionam como chave-fechadura, que ficam ligando e desligando ao longo do dia. Um disruptor endócrino ele funciona como uma chave diferente, que a partir do momento que ele se liga ao receptor, se liga a essa fechadura, por exemplo, ele acaba impedindo a atuação dos nossos próprios hormônios e também mudando toda a sinalização dali para trás. Esse disruptor endócrino, bisfenol A, muito encontrado no plástico, principalmente se esquenta, o plástico, a garrafinha que ficou dentro do carro, o copinho descartável que vai tomar um cafezinho, por exemplo. Isso daí se liga a esses nossos receptores e podem, inclusive, ser cancerígenos. Entendi. Então, não pode ser plástico, nem alumínio. Então, o ideal seria o vidro ou algum outro? O ideal seria vidro, até um acrílico livre do bisfenol, BPA free, ou até inox, uma garrafinha que todos têm muito utilizado. E, além disso, a estratégia, além de carregar a garrafinha, é que utilize aplicativos, por exemplo, que toque a cada meia hora, a cada 1 hora. Não precisa beber 2, 3 copos d'água cada vez. Um golinho de água ao longo do dia, no final do dia, vai beber pelo menos ali de 2 a 2,5 litros de água. E, às vezes, uma queixa de alguns pacientes é que sentem, às vezes, nauseados, às vezes não gostam, se sentem mal ingerindo água, que utilize algumas estratégias, como pingar umas gotinhas de limão, fazer uma água saborizada, utilizar um hortelã, utilizar alguma coisa, ou até mesmo algum tipo de chá, que vai favorecer esse aumento dessa ingesta hídrica ao longo do dia. Muito legal, muito bacana saber disso, porque é uma curiosidade que todo mundo precisa saber. A gente tem essa dificuldade acaba não lembrando por ser uma coisa do dia a dia, mas muita gente acaba bebendo menos água do que deve, principalmente os idosos, que os idosos têm uma necessidade de água importante, até por conta das articulações, da atividade óssea também. E, Eduardo, na academia, falando dos idosos um pouco, às vezes a pessoa tem um pouco de medo de fazer alguma atividade física, porque tem alguma restrição, por exemplo, uma osteoporose, uma osteopenia, uma fraqueza muscular. Existem exercícios personalizados para cada tipo de doença? A gente chegou nesse ponto, né? Hoje a gente chegou a um nível de evidência científica onde você vai ver nas diretrizes, né, prescrição de exercício para qualquer tipo de população e praticamente para todos os tipos de patologias, né, que já aconteceram ou algumas que já estão instaladas no sujeito. Então, com o sujeito idoso, hoje, por exemplo, é predominante a indicação do treinamento resistido, treinamento de força, a musculação, ou os exercícios com peso, a ginástica localizada, a ginástica com um pouco de carga, enfim, para o ganho muscular. E esse ganho muscular não é só por uma questão motora, funcional. Ele tem efeitos, né, sobre o metabolismo, ele tem efeitos sobre o controle de peso, sobre a composição do corpo, né? Ele ter mais massa muscular, geralmente ele vai ter menor
quantidade de gordura, se ele tem menor quantidade de gordura, ele vai ter menos complicações que estão relacionadas à obesidade. Então, hoje a gente consegue sim, por exemplo, você me falou aí da osteoporose, da osteopenia, há diretrizes claras para esse tipo de patologia e pessoas que têm essas doenças, né? Então, na osteoporose, por exemplo, há indicação do treinamento de força numa intensidade menor, com mais cuidado, mais cautela, mas esse sujeito ele precisa de continuar seu dia a dia, ele precisa, né, ele tem que ter boa qualidade de vida, ele tem que ser capaz de levantar e abaixar, enfim, levantar da cadeira sozinho. Isso vai continuar, ele vai continuar por muito tempo aí, se espera, né? O sujeito com osteopenia, eu falo que é até engraçado quem aparece lá com osteopenia, porque a gente fala que é o mesmo treino de hipertrofia. Eu falo, a gente vai cuidar da osteopenia grátis e você vai ganhar massa muscular, porque praticamente são as mesmas diretrizes. Aquilo que vai provocar hipertrofia muscular também vai provocar hipertrofia óssea. Então, o que a gente evita, às vezes, atividades de alto impacto nessas condições, mas as atividades contra-resistidas, com carga, a gente faz. Enfim, então, para cada um a gente tem diretrizes, né, que ficam bem claras assim, de qual é a proporção de exercício adequada, né? É mais aeróbico para esse sujeito, é um pouco mais resistido para esse sujeito, tem que ter mais flexibilidade para esse sujeito, tem que ter mais mobilidade para esse sujeito. A gente hoje tem bastante bagagem para isso daí. E a gente sabe que os homens, em geral, eles são um pouco mais rebeldes que as mulheres. Quando eles vão por conta própria numa academia, alguma coisa, tudo bem. Mas quando eles são recomendados, eles não aderem ao tratamento, quais são as possibilidades que a gente pode fazer de troca de prescrição, de exercício, para poder aderir? Os homens têm alguma preferência, geralmente, a algum tipo de atividade física? Então, culturalmente, eu acho que nós, meninos, fomos criados mais soltos na rua e brincando coletivamente com os colegas, jogando bola, atividades coletivas. Então, as atividades coletivas elas são uma preferência para o público masculino. Muitas vezes, ele continua essa atividade coletiva no fim de semana, ou ele é aquele que só vai no fim de semana, que acaba até envolvendo um risco, né? Ele passa a semana toda sem fazer e chega no final de semana, são 2 horas lá de bola, enfim, ele não estando preparado e geralmente eles se machucam, enfim, ou correm risco mesmo, né, de ter algum evento súbito, algum evento cardiovascular. Então, o que a gente tenta fazer e recomendar é que ele concilie. Então, assim, não precisa de ser 880, para tudo e vem para a academia vai ser a panaceia de todos os males. Não. Então, vamos tentar conciliar isso daí. Vamos colocar 2 dias de musculação, 2 dias um pouco mais de treino aeróbico, tentar evoluir para a corrida, caminhada, evoluindo para a corrida, de repente entrar com o ciclismo. Acaba fazendo um mix de atividades para poder exatamente. Ter uma adesão e continuando com essa atividade que ele gosta de fazer. O que você gosta de fazer? Eu gosto de um futebol, eu gosto de um futebol, beleza. Então, é o momento da gente preparar ele, né, até usar isso como estratégia, usar o treino dele como estratégia para ele melhorar a performance no campo. E ele começa a perceber isso. E aí essa percepção de melhora, né, ela também gera motivação. Então é uma das coisas que a gente vai incentivando aí no grupo masculino. Muito importante isso. E tem algum outro fator que, quando o homem começa a perder perder a capacidade física, começa a diminuir a intensidade dos treinos por não conseguir, pode ser alguma doença também, né? Existem algumas alterações hormonais que podem alterar a performance do homem, principalmente nas atividades. Nós vamos para o intervalo agora e depois do intervalo o Dr. Lourenço vai explicar quais são essas alterações, o que pode acontecer de alteração hormonal para o homem poder perder essa capacidade funcional, vamos dizer assim, no próximo bloco.
Boa noite a todos, estamos de volta no segundo bloco do Bate-Papo das 6. O tema hoje, como toda quarta-feira, é saúde e como estamos em novembro, o tema é saúde masculina. No primeiro bloco a gente terminou falando um pouco sobre os treinamentos de exercício físico, atividade física, nos homens especificamente. E que a partir de algum momento, de alguma idade, por algumas alterações hormonais, os homens podem ter um déficit de performance nessas atividades. E então o Dr. Lorenzo está aqui para explicar o porquê que isso acontece. Na verdade, o que é isso e por que acontece, Dr. Lorenzo? Então, a andropausa é um período, é uma fase da vida do homem, por exemplo, geralmente após os 40 anos de idade, em que há uma diminuição muito acentuada da produção da testosterona, que é um hormônio predominantemente masculino, principal hormônio sexual masculino, então diminui essa produção. E com isso, assim como nas mulheres, que tem aquele período que muitos chamam até de menopausa, mas na verdade é o climatério, que tem sintomas mais agudos, no homem existe também esse período dessa diminuição, dessa função da produção de testosterona, por exemplo, pelos testículos, mas os sintomas muitas vezes são mais brandos, podem ser mais brandos e também podem levar um tempo maior para aparecer. Então, as mulheres têm a menopausa, que é uma coisa bem mais popular, né, bem mais conhecida, que dá aqueles fogachos, aqueles calorão, tudo, mas o homem também pode ter uma fase parecida com essa, semelhante, porque é a alteração dos hormônios a partir de uma determinada idade. Que idade é essa, mais ou menos, que os homens podem sentir? Então, geralmente a partir dos 40 anos. É um período em que diminui. É muito comum que diminua essa produção da testosterona. E aí os sintomas muito comuns nessa fase, desde a parte sexual, da diminuição do libido, desejo sexual, até disfunção erétil, a diminuição da potência mesmo, alterações de ejaculação, inclusive até fraqueza muscular, alterações de humor, tanto irritabilidade excessiva quanto humor mais deprimido, por exemplo, alterações de memória e até cognição, e também levar alguns sintomas, inclusive até mais sérios ainda, como a diminuição da densidade óssea, levando a uma osteopenia, uma osteoporose, que também pode acontecer em homens, e também o aumento do risco cardiovascular, que é muito comum por esse déficit, por essa produção diminuída de testosterona, por exemplo. Então é uma alteração hormonal que tem consequências em todas as áreas, na psicológica, na área metabólica, na área de sexual também, da impotência, da perda de libido. E, então, é uma coisa assim que a gente tem que prestar bastante atenção. Por que isso acontece? Por que esses hormônios se alteram? Então, além da questão do fator da idade, há alguns sintomas, o estilo de vida, por exemplo, é uma das coisas que contribuem para essa alteração hormonal. Eu costumo dizer que os nossos hormônios eles funcionam como uma orquestra. Então é importantíssimo, igual você falou, que tem alteração no corpo como um todo. E é exatamente isso. Nossos hormônios precisam estar funcionando muito bem, o nosso organismo precisa estar funcionando bem. Porque é como se na orquestra, se tem um violino tocando desafinado, acaba atrapalhando a música toda. E é exatamente que funciona assim do nosso corpo. Se tem algum distúrbio hormonal, se tem alguma alteração, acaba influenciando em outras partes do corpo e não só na parte sexual, por exemplo, como a parte da testosterona. E aí uma das causas, um dos fatores muito relacionados a isso é o estresse muito excessivo, às vezes noite de sono mal dormida é uma das coisas. O sedentarismo influencia muito nesse processo de diminuição. Ali a atividade física é extremamente importante para aumentar, para estimular o nosso corpo a produzir a testosterona. Além disso, a obesidade influencia muito nesse processo. A gente sabe que a célula de gordura ela é muito rica numa enzima chamada aromatase. Essa enzima, por exemplo, ela converte a testosterona, que é o hormônio sexual predominantemente masculino, mais importante masculino, em estradiol, por exemplo, que é um hormônio predominantemente feminino. E aí levando a algumas outras consequências, como aumento da circunferência abdominal, um acúmulo de gordura visceral e uma série desses outros sintomas que a gente comentou. Entendi, muito interessante. Então, o tratamento disso seria corrigir essas causas, por exemplo. Então, uma atividade física na sua área, você acha que ajudaria nesse caso? Ah, sim, com certeza, colabora. Né? Quem é praticante consegue já ter essa percepção. Né? Então, pensando igual na área do Dr. Lorenzo, na medicina integrativa, é a visão integrativa mesmo. E é uma coisa puxando a outra. Né? Você começa a treinar, seu sono geralmente melhora, a qualidade do sono melhora. A qualidade do sono melhora, você acorda com mais disposição. Acorda com mais disposição, treino melhor. Treino melhor, geralmente procuro me alimentar
melhor, né? Pela questão cultural, ou também posso me dar prazeres com menos culpa, né? Que também faz parte do equilíbrio emocional, sistema de recompensa. Então, do tipo, eu passo a semana, eu treino durante a semana, eu tenho sono melhor, eu me alimento melhor, no final de semana eu posso fazer alguma coisa diferente. Então, assim, a parte do humor melhora, né? A gente sabe que da produção de hormônios e neurotransmissores relacionados ao bem-estar físico e psíquico, né? Bem comprovados com a prática do exercício físico, isso melhora, né? Então, melhora a disposição, aumenta a noradrenalina, serotonina, enfim, toda a cascata hormonal, né? A orquestra hormonal, ela começa a funcionar em melhor sintonia, né? Então, assim, são efeitos bem comprovados do exercício físico. Então, o exercício físico ele trabalha como se fosse um organizador disso tudo. Um regulador. Porque a gente pensa que o exercício vai só fortalecer a musculatura, o corpo, mas não. O sono, até o estresse começa a ficar melhor, torna a vida mais saudável. Você chegou a comentar na parte de alimentação. O Dr. Lorenzo, ele atua nessa área também, né, da medicina integrada como um todo. O que você acha da alimentação? Quais são os alimentos que são saudáveis para o homem nessa fase? Quais que ele deve evitar? O que você pensa sobre isso? Então, primeiro de tudo é buscar equilibrar esse estilo de vida, cuidando de alguns pilares da saúde. E a alimentação entra como um pilar fundamental, além da parte do sono que a gente comentou, da hidratação, da atividade física, dessa organização, desse equilíbrio aí dos déficits nutricionais e hormonais, por exemplo, entra a alimentação. O que a gente mais fala, o que é mais prejudicial são os produtos alimentícios. O que é muito ultraprocessado, geralmente o que vem muito em embalagem, o que é muito industrializado, são aqueles produtos que eles duram um tempo muito longo na prateleira do supermercado, que são cheios de conservantes, de corantes, de uma série de substâncias que vão atrapalhar o funcionamento do organismo. E aí até falando em relação, por exemplo, aos idosos, por exemplo, é muito importante que tenha um aporte de proteína e carboidratos, principalmente carboidratos complexos, muito grande. É muito comum a gente ver esses idosos ingerindo, às vezes, pouca carne, pouco ovo, mesmo frango, até alguns tipos de peixe. Então, são alimentos fundamentais nesse processo, que se aumente esse tipo de alimento de verdade que a gente fala, que são os legumes. Esses que você falou agora são as proteínas, né? São as proteínas, exatamente. São alimentos fundamentais nesse processo e que diminuam os alimentos ultraprocessados, salsicha, presunto, apresuntado, peito de peru, os temperos prontos, refrigerantes, inclusive alguns hábitos até que não são alimentos, igual o tabagismo, o etilismo exagerado, a gente tem visto cada vez mais que são extremamente prejudiciais na saúde. Entendi. Então, a proteína, você falou que é importante, e os carboidratos. Para a gente entender quais são os carboidratos mais saudáveis nessa área. Então, é importantíssimo que cada pessoa seja avaliada. Tem horários certos também para ingerir aqueles carboidratos, de acordo com o horário do treino, de acordo com o objetivo da pessoa. Mas aqueles carboidratos não refinados, evitar o máximo possível de pão, bolo, biscoito, macarrão, parte da farinha geral, branca, né? Exatamente, os farináceos em geral, que utilizam carboidratos como batata doce, o aipim, por exemplo, o inhame, que são alimentos ricos em carboidratos, preferência carboidratos complexos, que vão contribuir nessa formação aí da massa muscular, do glicogênio muscular, nessa sustentação e da melhora da performance de uma forma geral. Além da alimentação, existem alguns suplementos, vamos dizer assim, que tem alguns mitos, né? Que alguns falam que funcionam e não funcionam tanto assim, e alguns que realmente têm algum benefício. Você recomenda que o homem que está assistindo a gente aqui tenha o hábito de ingerir algum suplemento por conta própria, onde ele procura essa informação mais fidedigna, o que ele acha que deve fazer? Então, o ideal é que procure um médico nessa área, da nutrologia, medicina integrada, ou até mesmo nutricionista, que é capacitado também para orientar dessa forma, o educador físico acaba podendo orientar também, mas é importante que ele faça uma avaliação individualizada. A gente vê muito até para o aumento da testosterona, o Eduardo comentou agora nos bastidores, em relação à maca peruana, ao trípulus terrestre, que são fitoterápicos que de certa forma contribuem, mas o mais importante disso tudo é avaliar o porquê.
que o paciente tem ali, às vezes, uma disfunção erétil, às vezes está com uma diminuição do libido, qual que é a real causa daquilo, e organizar o seu estilo de vida, organizar a sua alimentação e buscar suplementar de forma adequada, seja ali com whey protein, por exemplo, com BCAA, ou com algum outro nutriente ou suplemento que esteja em deficiência no organismo daquela pessoa. Porque são vários fatores que podem causar os vários sintomas que a doença pode ter. Então, o mais importante do que tomar todos os suplementos, todos os remédios, é identificar o que está acontecendo, né? Para tratar na raiz do problema. Os remédios que são usados, geralmente nos tratamentos da andropausa, muito se fala sobre os hormônios, sobre a testosterona, a reposição hormonal, tem uma polêmica quanto a isso. Qual é a sua abordagem no tratamento de medicamentos para essa alteração? Então, em relação aos hormônios, igual a testosterona, primeiro é preciso que a pessoa consulte um médico mesmo, né, que avalie a dosagem da sua testosterona sérica mesmo, e não só a testosterona, mas também toda a cadeia hormonal que envolve a testosterona. Igual eu falei, às vezes a testosterona está baixa, pode ser por uma disfunção do eixo que a gente chama de hipotálamo, hipófise, gonadal. É como se tivesse o estímulo lá na glândulazinha que fica ali no crânio, por exemplo, está mandando um estímulo muito reduzido, estimulando, diminuindo ali a produção da testosterona pelo testículo. Isso pode ser uma das causas. Uma outra causa é num paciente sobrepeso, por exemplo, no obeso, que tem muita conversão da testosterona no estradiol, que é um hormônio feminino ruim. Uma outra causa... Ele até tem a testosterona então, mas a gordura em excesso, ela meio que bloqueia essa testosterona, transforma em uma outra coisa. Exatamente, transforma num hormônio predominantemente feminino, que vai diminuir essas características que a testosterona dá no homem, por exemplo. Uma causa também é uma elevação, que chama de SHBG, que aí precisa ser avaliado com o médico, que é uma proteína que ela como se agarrasse a testosterona e não deixasse a testosterona agir. Então é importantíssimo fazer essa avaliação completa mesmo, não só dessa parte hormonal, mas de um estilo de vida, que muitas vezes pode ser melhorado sem necessariamente precisar entrar com hormônio, com alguma medicação específica. E existe também uma má prática, na verdade, de algumas pessoas que usam hormônios por conta própria. Quais são os riscos que isso pode causar na saúde, principalmente masculina? Então, pode haver um bloqueio, muitas vezes, né, desse eixo hormonal. Então, o testículo ele fica tão suprimido que ele está recebendo tanta testosterona de fora, de forma sintética, que o testículo ele entende que não precisa mais produzir, já que está chegando tanto. E isso pode haver essa supressão, e essa supressão ser contínua. Isso acabar afetando a sua produção natural e você ficar dependente disso, por exemplo. A pessoa para de produzir a própria testosterona, então, e fica dependendo de tomar esse remédio para o resto da vida. Exatamente. Aí vem alguns problemas relacionados a isso. Por exemplo, a maior parte dessas medicações, esses esteroides, muitas vezes, eles são metabolizados no fígado. Então, pode ter alterações sérias relacionadas ao fígado, como câncer hepático mesmo, uma coisa muito comum que pode dar. Em relação a outros sintomas que são mais comuns e mais simples um pouco, igual acne, por exemplo, queda de cabelo, é uma das coisas que pode muito acontecer. Alterações cardíacas. A gente sabe que o coração ele tem muito receptor desse hormônio testosterona. Da mesma forma que a andropausa, como a gente comentou, há essa diminuição da nossa testosterona natural e aumenta assim o risco cardiovascular, um uso exagerado da testosterona, um uso não recomendado, um uso sendo médico, por exemplo, pode alterar, ter grandes influências nessa parte cardiológica, com risco maior de infarto. Além disso, a testosterona influencia na questão, a gente fala da produção de glóbulos vermelhos, podendo também o uso exagerado causar aí trombose, algumas alterações relacionadas a isso, e uma série de outros fatores. E existem formas naturais de aumentar a testosterona, né? A gente até comentou algumas coisas sobre suplementos, sobre coisas, mas o próprio exercício. Existe algum exercício que aumente mais do que outro, que você tem alguma noção Treinamento resistido, treinamento de força, musculação. Evidências claras sobre isso. Inclusive também evidências claras sobre exercícios que podem até provocar redução. Por exemplo, o excesso de treinamento aeróbico, né? E aí quando eu falo excesso, gente, é mais do que 10 horas de exercício por semana, que é o nível esportivo. Né? Geralmente pessoas que fazem mais performance, um maratonista, um ciclista. Exatamente. Então eles têm que ser acompanhados de perto, né? Por médico, pelo médico do esporte. Hoje a gente tem a medicina integrativa,
tem a área da nutrição, tem que ser acompanhado de perto. Isso que você falou é bastante interessante, porque a gente às vezes acha que uma pessoa que faz exercício físico todo dia, várias horas por dia, está sendo saudável. E geralmente uma alta performance não está tão relacionada à saúde, né? Então, tudo depende da intensidade. Tem pessoas que fazem 2 horas só de atividade, de exercício físico por dia, que é quase a atividade física. Então, é uma atividade mais leve. Então, por exemplo, faz 50 minutos, 1 hora de musculação, depois volta à tarde, vai dar uma pedalada. Isso é tranquilo. Estou falando de atividade intensa, né? Mas aí, voltando primeiro ao caso da musculação, inclusive tem um ranqueamento de exercícios. Quais são os exercícios que mais produziram, que tiveram o maior pico de testosterona? É muito interessante esse estudo. Então, os exercícios que envolviam mais força, mais massa muscular, tipo os agachamentos, levantamentos, supinos, eram os exercícios que mais produziram testosterona. Foi um efeito agudo, mas né, já trouxe uns dados relevantes aí. Então, no caso, seriam exercícios de musculação mesmo. Musculação. Atividade física com musculação, Sim. onde pegue o maior número de músculos possível. É isso aí. E o ideal seria fazer com acompanhamento do educador físico, para a parte ficar mais segura, além da mais saudável. Nós vamos para o intervalo, a gente volta no próximo bloco com mais assuntos sobre saúde masculina. Estamos de volta para o terceiro bloco do Bate-Papo das 6. O tema de hoje é saúde, sobre a saúde masculina. Nós estamos no novembro, que é um mês de conscientização da saúde masculina, da prevenção do câncer de próstata e de colocar o homem como protagonista da sua própria saúde. Os primeiros blocos a gente falou sobre o que o homem deve fazer para evitar de ter doenças em geral, ter uma qualidade de vida melhor, evitar a obesidade. E nesse bloco nós vamos falar um pouco sobre o câncer de próstata. Nós estamos aqui com o Dr. Lorenzo e com o educador físico Eduardo. Eduardo, existe alguma forma de atividade física, alguma forma da prática de exercícios em geral que faz evitar o câncer de próstata mais especificamente? Então, fazendo uma revisão do material, o que a gente encontra sobre o efeito do exercício na redução do câncer? E a gente encontra o efeito do exercício principalmente relacionado ao sistema imunológico. E com a melhora do sistema imunológico, de algumas células de defesa, que defendem o organismo contra essa hiperproliferação celular que seria o câncer, né? Então, a grosso modo seria isso. E aí não tem nada muito específico. Esse tipo de exercício faz mais efeito do que esse. Não. O exercício físico. A princípio, o exercício mais estudado, né, sempre foi o exercício aeróbico, né? Mais recentemente, a gente tem novos estudos sobre o exercício resistido, também com esses mesmos efeitos sobre o sistema imunológico e sobre o sistema imunológico melhorado, com a defesa, né? Ou seja, na prevenção do câncer, é o que a gente tem. Entendi. Além dos exercícios, a gente sabe que uma vida saudável ajudaria muito a reduzir as inflamações, as alterações celulares que podem levar ao câncer. A alimentação, doutor Lorenzo, tem alguma especificidade, alguma coisa que você pode acrescentar ao bate-papo aqui que possa melhorar e prevenir o câncer e o câncer de próstata? Então, além dos alimentos gerais, do que a gente fala mais assim, de buscar alimento de verdade, evitar o máximo possível dos industrializados, desses alimentos, produtos alimentícios que a gente encontra muito em embalagens, por exemplo, que são ricos em conservantes, em corantes, essas coisas que acabam prejudicando o organismo como um todo. Tem alguns alimentos que possuem nutrientes que são mais interessantes para a próstata, vamos dizer assim. Por exemplo, o licopeno. O licopeno é um nutriente fundamental, além do zinco, a gente tem o licopeno. O licopeno é muito encontrado nesses alimentos de cor vermelha, por exemplo, o tomate. Mas um detalhe muito interessante é que para que esse licopeno do tomate seja mais bem absorvido,
é preciso que ele seja esquentado. Por exemplo, um molho de tomate e, de preferência, ainda se puder jogar um azeite cru. Então não adianta comer esse tomate cru, vamos dizer assim. Não quer dizer que não adianta, mas que você absorve melhor aquele nutriente ali que um tomate esquentado, por exemplo, num molho de tomate ou num tomate passado, assado, por exemplo, um tomate recheado assado, é uma receita bem legal. E além disso, a melancia, beterraba, por exemplo, pimentão, que são a goiaba vermelha, tem uma função muito boa, é muito rica nesse nutriente licopeno. Além disso, alguns outros alimentos, eles são importantes, tanto na prevenção, tanto na prevenção quanto até no auxílio do tratamento de alguns tipos de câncer ou de algumas doenças em gerais, pelo seu alto teor de antioxidantes, de substâncias que são importantíssimas para o corpo, igual o própolis, por exemplo, é muito importante. O chá verde, ele é rico numa substância que ajuda também o funcionamento do organismo, ajuda na prevenção do câncer. Além do chá verde, do própolis, tem o romã, que a gente estava comentando, que também é bem interessante, bem rico em licopeno, em zinco, e uma série de antioxidantes que podem contribuir nessa melhora. Além disso, é claro, diminuir o máximo possível o consumo de bebida alcoólica, que influencia nisso. O tabagismo, a gente falou pouco aqui, ele influencia bastante nesse processo, nos cânceres em geral, mas também no câncer de próstata, é um fator de risco muito grande. Além disso, o sedentarismo, que a gente comentou, que é preciso melhorar o estilo de vida como um todo, não esperar aparecer o câncer, por exemplo, para correr atrás do prejuízo, igual você mesmo falou, Ricardo. É importante cuidar da saúde e priorizar a saúde. A gente tem até observado muito assim, as pessoas priorizam muita coisa e acabam esquecendo da própria saúde, principalmente o homem. Então é importantíssimo olhar para ele, saber que ele muitas vezes é o provedor e acaba dando prioridade a outras coisas, a casa, ao carro, a outras coisas e esquecendo da própria saúde. Ele acaba esquecendo que ele, como provedor, se ele faltar, a família também vai sentir esse peso da falta dele, né? Exatamente, por isso é importantíssimo esse investimento na saúde, de prevenir, não só esperar aparecer uma doença, mas ir atrás, observar, fazer esses check-ups ocasionalmente, cuidar da alimentação, melhorar esse estilo de vida, a modo de prevenir não só o câncer, mas uma série de doenças. A gente sabe que o paciente que, depois que descobre, se ele já for diagnosticado com câncer, ele tem que fazer alguns tratamentos bastante agressivos, por exemplo, a cirurgia, ou uma quimioterapia, ou uma radioterapia. Existe algum alimento, ou algum suplemento, ou alguma medicação que melhore a qualidade de vida do paciente durante esses tratamentos que são tão agressivos ao corpo nesse momento? Tem algum alimento que pode ajudar na imunidade, nessa situação? Então, num alimento específico não necessariamente, não específico para um alimento que pode contribuir, são esses que eu comentei, que são muito ricos em licopeno, em zinco, e aí é importante observar o que está ruim nessa qualidade de vida, por exemplo, às vezes é um sono que está ruim, então a gente vai buscar estratégias para melhorar essa qualidade do sono, seja talvez com algum tipo de suplemento, ou então com uma melhora do ambiente, ou até alguns alimentos que a pessoa tem costume de usar durante o dia, que podem atrapalhar o sono, igual o café, alguns pré-treinos mesmo que tem a cafeína, até o chá verde, a pimenta, o hibisco, a canela, são alimentos que tem que ser evitados esse uso mais à noite, podem contribuir e atrapalhar a qualidade do sono, por exemplo. Além desses todos os alimentos que a gente comentou ricos em licopeno, tem as crucíferas, igual o brócolis, a couve-flor, são a couve de Bruxelas, eles têm uma substância chamada o indol 3-carbinol, que tem uma influência muito positiva no tratamento também, para contribuir no tratamento do câncer de próstata, por exemplo. E depois que ele passa por essa etapa, esse tratamento, essa cirurgia, ele geralmente fica... O homem geralmente fica mais debilitado. Aí o exercício físico nessa fase de recuperação, ele é indicado? Ele deve ser feito? O que você recomenda, Eduardo? Não, a literatura é bem clara. Na verdade, hoje até uma recomendação para fazer um trabalho preparatório no sujeito, né? A atividade física não deve ser suspensa, ela só deve ser suspensa se realmente o médico identificar algumas variáveis lá, por exemplo, temperatura aumentada, estado febril, uma debilidade aumentada, né? Enfim, seriam quadros de complicações agudas. Exatamente, algumas complicações para ele realmente suspender a atividade física, mas não se recomenda a suspensão da atividade física, até por uma questão do bem-estar psicológico do sujeito. Durante a atividade física não vai haver aumento, né, desse câncer.
pelo contrário, há a preservação de função desse sujeito para o tratamento, por exemplo, a rádio, a químio ou a própria cirurgia. Ajuda na cicatrização. Exatamente. Ajuda na Então ele vai ter uma recuperação aumentada, né, facilitada, esse sujeito que é mais ativo. Então há essa recomendação. Há uma recomendação para que haja uma redução da intensidade. Né? Essa é uma recomendação. E esse sujeito vai para o tratamento. Durante o tratamento, a abordagem com exercício vai depender do tratamento. Se for cirúrgico, né, provavelmente após isso ele ainda vai ter que passar por uma reabilitação. E aí, após isso, ele retoma os exercícios físicos, a atividade física. E aí, de novo, tem diretrizes claras para isso. Para ele se recuperar mais rápido. Para ele se recuperar mais rápido, né? E aí, durante o exercício físico, existem exercícios específicos para esse homem também. Se fala muito em fortalecimento do assoalho pélvico no público feminino, mas também se fala em fortalecimento hoje do assoalho pélvico no público masculino que de repente precisou de fazer cirurgia para retirada da próstata. Com certeza, e existem exercícios específicos para isso. Exatamente. Então fica o alerta. Novembro é o mês para a gente alertar sobre o tratamento do câncer de próstata, a prevenção do câncer de próstata, mas também de botar o homem como protagonista da sua saúde. Botar ele como... Ele é o responsável de se cuidar, de cuidar do peso, da alimentação, fazer uma atividade física. Nós estivemos hoje aqui com o educador físico Eduardo Salles, com o médico Lorenzo Lani, e lembrando que esse bate-papo ele repete, o programa reprisa na manhã seguinte, de manhã, e no domingo, à tarde. Ficamos por aqui, obrigado a todos pela atenção e pela presença no nosso bate-papo, e ficamos por aqui. Boa noite. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.